Olá, pessoal. A literatura da Carta de São Paulo, aos Galatas. Irmãos, a Escritura pôs todo e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que fosse inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé, que estava para ser revelado. Assim, a lei foi um pedagogo que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Antes de Cristo, o céu era fechado por causa do pecado de Adão e Eva, né, que trouxe a morte. E somente quem realmente tinha fé, poucos, Noé foi um, poucos que passaram, que assumiram a fé em Deus e tiveram a ressurreição. Morreu. E com a morte do Cristo, o cumprimento da palavra de Deus de Cristo, o ensinamento dele a viver, morrendo pelos nossos pecados, o céu se abriu. E daí entrará ao reino do céu todo aquele que nele crê. E aquele que nele crê, põe o evangelho em prática. Ouve a palavra de Deus e põe em prática. Aquele que não crê, automaticamente será condenado, porque ele vai acreditar um Deus falso, Lúcifer, demônio. Aquele que quer ser Deus e que pode tudo. Pode prostituir, pode beber, usar droga, mentir, falsidade. Aquele que pode tudo. Aquele que cada um tem sua fé. Vai obedecer aquele, que é mais fácil, né? Que seguir a lei de Cristo, que Cristo ensinou, é mais difícil. Então o mais fácil é aquilo que todo mundo faz. Listo. Aí nós vamos para o inferno. Agora, se nós ir pelo mais difícil, sempre o mais difícil, aí nós vamos botar o evangelho em prática e nós teremos o reino do céu. Assim, tudo na nossa vida, tudo pelo mais fácil é mais complicado. Se nós não se esforçar para estudar, não trabalhar, nós vamos ter uma vida miserável. Agora, se nós estudar, botar em prática, fazer obediência às faculdades, fazer obediência às empresas, naquilo que nós estamos fazendo, nós vamos ser bem-sucedidos. Assim é o reino do céu. Se nós fazer obediência, nós vamos para o céu. Se não fazer obediência, nós não vamos para o inferno. Aqui, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 27 a 28. Feliz quem ouve a palavra de Deus. Lucas 11, 28. Aqui, ó. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão. Ele disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Por isso hoje eu faço minhas experiências. Enquanto que eu não ouvia a palavra de Deus, eu sempre achava assim, né? Bom, eu não vou ouvir a palavra de Deus. Aí depois, se eu morrer, eu cair no julgamento, eu vou dizer que não sabia. Mas tá aí a palavra de Deus, está para todo mundo, tá? Aquele que vai se recuperando, vai achando a felicidade, vai mostrando em prática e vai espalhando o evangelho. E aquele que não quer mudar de vida, quer ganhar dinheiro, levar vantagem, em nome de Jesus Cristo, vão fazer falsidade e vão criticar aquele que está em Cristo. Essa é a perseguição. Nós somos perseguidos quando nós andamos, botamos o evangelho em prática e ouvimos a palavra de Deus, né? Mas nós temos a paz interior. Antes, eu falo de mim, falo minhas experiências. Antes, quando eu não ouvia a palavra de Deus e eu não botava em prática,
Eu tinha muitos amigos. A gente ia fazer festa e coisa. Eita, dia ressaca e dava risada nos nossos próprios fiascos e continuava de novo. Condenado por uns, criticado por outros, os outros mesmo que condenavam, bebiam também. A vida do mundo. Um julgando o outro. Nunca ninguém olhando para o seu problema, para suas falhas, porque não ouvem a palavra de Deus. Mas eu não gostava dessa vida. Essa vida não me deixava feliz, meu coração não aceitava. Até eu começar a fazer reparações, limpeza no coração, receber o Espírito foi me mostrando o caminho. Aí depois de eu estar entendendo, muitas dúvidas, então eu fui no Evangelho. Correspondia com o que o Espírito me ensinou no coração, e correspondia com a palavra. Depois que eu parei de pecar, que eu parei de errar, eu ainda tinha que tomar muito remédio, né? E criticado por essas pessoas também, né? Porque eu não falava, né? Eu não assumia Deus na minha vida. Eu tinha vergonha, eu tinha medo de perder amigos, eu tinha medo. Então eu só mostrava meu exemplo. Mas meu exemplo de Cristo começou a incomodar muitas pessoas. Eu sei que esse sítio aí, carinha aí, cara, às vezes tinha 40, 50, até mais, 100 pessoas aí, cara, fazia almoço, se divertir. Mas isso começou a incomodar uns chefes, uns mestres das leis. Isso começou a incomodar eles por causa das igrejas, as religiões. As religiões, as quais hoje, elas não procuram mais a ovelha perdida. Se nós vamos ver as religiões, elas são mais preocupadas em pegar ovelhas curadas, aquelas que têm dinheiro para pagar dízimo. A ovelha perdida não tem, então elas não estão preocupadas na ovelha perdida, aquilo que Jesus Cristo disse. E eu aprendi que meu templo deve ser a verdadeira igreja. E eu aprendi que eu tenho que cuidar desse templo se eu amar a Deus. Eu preciso respeitar esse templo se eu amo, se eu obedeço a Jesus Cristo. E se eu respeitar esse templo, que é a casa de Deus, do Espírito Santo, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou usar droga, não vou me prostituir. Eu vou tratar esse templo com respeito. Aí eu estarei protegendo a casa de Deus. E eu não vou mentir, eu não vou deixar mentira dentro de mim, eu não vou deixar falsidade dentro de mim, eu vou deixar tudo o que corresponde à vontade de Deus. Aí o Espírito Santo se mantém firme, me protegendo, porque eu estou protegendo, eu estou respeitando o seu templo e a sua palavra. Era muito criticado, julgado, condenado, julgado por ladrão, caloteiro, mentiroso. Pessoas faziam coisas erradas, diziam que eu fiz. Aí eu fui perceber, essas pessoas não estão fazendo nada menos, nada mais que desrespeitando por total Deus. Elas estão, como é que eu vou dizer assim, elas estão desrespeitando por total a palavra de Deus. Eles só usam o nome de Deus, de Jesus Cristo, para levar vantagem, para serem maiores nesse mundo. E daí, como o meu exemplo estava sendo bom, o exemplo de Deus, estava sendo luz nas pessoas, as pessoas falsas elas tinham que derrubar esse templo, derrubar o Espírito Santo que estava em mim, com fofocas e calúnias. Por exemplo, uma coisa das mais erradas, cara, diabólica que me fizeram, foi me lograr numa igreja dizendo que Deus mandou fazer isso. Aí depois um dia eu falei, Bato, falou que Deus mandou fazer isso? Ela diz, eu nunca falei que Deus mandou fazer isso. Ela está mentindo. Se eu não assumir a minha responsabilidade, se eu não assumir o meu erro, culpar o outro, automaticamente eu estou mentindo. E eu mentindo, eu estou desrespeitando o templo de Deus. Eu mentindo, eu estou desrespeitando tudo o que Jesus Cristo falou. E Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Aí por isso as perseguições.
Por isso que as pessoas me julgam, me condenam. Ai, ladrão, caloteiro, né? Ai, cada um tem sua fé. Me atacar, começar a me atacar. Aquelas pessoas lá do homossexual, que eu tinha que ser, que seguir ser desonesto. Cara, isso é nada mais, nada menos que debochar de Deus. Debochando de Deus, elas estão condenando a si mesmas. Elas estão desrespeitando tudo o que Jesus Cristo ensinou. Aquilo que vem de Deus. Aí eles dizem, cada um tem sua fé, eu acho que Deus é assim. Aí tu mostra o teu exemplo de Cristo, aquilo que te mostra fé, aquilo que leva à luz, aquilo que te dá felicidade, assim como está me trazendo a felicidade. Elas vêm me criticar, condenar que casamento gay é certo, que desonestidade é certa. Elas vão, um cunhado prejudica o outro, elas prejudicam o cara para favorecer o cunhado que não obedece a Deus, não respeita ninguém, cara. Porque eles não conhecem a palavra de Deus, eles não sabem o que é certo e o que é errado, eles não vão em busca da verdade, eles vão acreditar sempre naquele Deus livre. Aquele que diz que cada um pode fazer. Olha, sempre que tu levar vantagem sobre alguém, tu tá ganhando dinheiro. Tu levar vantagem, tu tá ganhando vantagem, tu sendo maior. E não ouvem o que Jesus Cristo diz, é nos humildes que eu estou. Quanto mais pequenino você for, você será levantado. Agora, quanto que você quiser estar em cima, humilhando, pisando o outro, você vai para o inferno. Somente a humildade nos levanta. O que é a humildade? A obediência à palavra de Deus. Obediência a Cristo, saber que eu não sou mais que ninguém. Que aquilo que eu quero que façam para mim, eu preciso fazer para o outro. E assim estou sendo feliz, estou tendo paz no coração. Botando o Evangelho em prática. Eu sou feliz. E essa felicidade eu desejo a vocês. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.